meu povo! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente está agora no livro dos Salmos, para quem está meio perdido. A gente vai fazer agora um estudo de 8 capítulos, que são os Salmos de 90 até o Salmo 97. Para você que não leu ainda, leia antes de assistir o vídeo, tá bom? Uma coisa muito legal sobre os Salmos é que normalmente eles, pelo menos para mim, quando eu leio, são orações, né? Orações que muitas vezes são tituladas como cânticos e sempre é o salmista se referindo a Deus de alguma forma, o que mostra muito do relacionamento dele com Deus, né? Porque é bem profundo quando a gente lê, ele traz coisas da história de Israel, do momento que está sendo vivido, e isso é bem bacana. Eu interpretei esses salmos de 90 a 97 como salmos em que o salmista apresenta atitudes que nós temos que ter em relação a Deus. Então, no Salmo 90, ele começa a se comparar com Deus. Ele fala da pequenez do homem, da grandeza de Deus, o quanto o homem é frágil, o quanto a vida do homem passa rápido e Deus é eterno. O quanto o homem se preocupa com coisas banais nessa curta vida que ele está aqui e o quanto Deus tem outras prioridades, né? Ele tem todo o saber, todo o poder. E, inclusive, é nesse salmo que tem aquele famoso versículo, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Isso é uma oração assim fantástica, a gente saber a contar os nossos dias, não é contar 1, 2, 3, já fiz 24 anos, não é isso. É a gente aproveitar os nossos dias de forma que no final da nossa vida a gente consiga contar quantos dias foram aproveitados, quantos dias construíram nossa sabedoria. Salmo 91, o salmista traz uma atitude de fé diante de Deus. Nesse salmo, ele fala da proteção divina, ele se refere a Deus como meu refúgio, esconderijo. Ele fala da providência divina, que é livramento. É nesse salmo que ele fala assim, o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro, do espanto noturno, da peste que se propaga. Então, a fé em relação ao livramento que Deus vai nos dar. Fé na recompensa divina, fé na promessa divina, a promessa do próprio livramento, a promessa de resposta às orações, vida longa e vitória para aquele que ama a Deus e segue os seus mandamentos. Salmo 92 é um hino de gratidão, um hino em que a atitude de agradecimento a Deus em relação a tudo que Ele nos dá. O salmo começa assim: que bela coisa, ó Eterno, é dar graças, cantar um hino para Ti, ó Deus Altíssimo. Anunciar teu amor a romper de cada dia, cantar tua fiel presença durante toda a noite. É um hino, né? Em que ele está agradecendo a Deus, e ele está agradecendo em forma de cântico. A gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. A própria soberania de Deus já é um motivo de agradecimento, porque apesar dele ser tão poderoso, tão grande, ele ainda se preocupa conosco, que, de conforme o Salmo 90, somos frágeis, né? A gente não tem muita sabedoria, a gente às vezes age de forma insensata, e mesmo assim Deus, com toda a sua soberania, se preocupa conosco, isso é um motivo de agradecimento. A justiça de Deus, a gratidão por Deus ser justo, por Ele nos acompanhar, né? Nos tratar com justiça aqueles que amam a eles, mas também a vingança que vem com aqueles que não seguem os preceitos de Deus. Esses salmos tem uns versículos muito fortes em relação àqueles que são os inimigos, né? Que mostra que o salmista também é ser humano, que ele também sente raiva e ele joga isso para Deus, né? Ele não tenta resolver com as próprias mãos. Salmo 93 é um salmo de entronização. Entronização é colocar Deus num lugar realmente altíssimo e não tem como ser mais alto do que isso. Como ele é bem pequenininho, eu vou ler para vocês na versão da mensagem. O Eterno é rei, vestiu-se de majestade. O Eterno está vestido e age com poder. E sim, o mundo está firme, inabalável. Teu trono foi estabelecido para sempre, tu existes para sempre. As tempestades marinhas estão acordadas, ó Eterno, tempestades selvagens que rugem, tempestades com ondas trovejantes. Mais forte que as selvagens tempestades, mais poderoso que suas ordens, mais poderoso que suas ondas. É o poderoso Deus que governa dos altos céus. O que dizes acontece, sempre foi assim. Beleza e santidade marcam teu governo real, ó Eterno, até o fim dos tempos. Então, um governo real de eternidade a eternidade. Vou pular agora para o Salmo 96, que é um salmo que ele até é um cântico bem conhecido, que fala cantai ao Senhor, um cântico novo, e é um chamado à adoração, né? E é essa atitude que a gente tem que ter. Vamos pensar num líder de louvor. A gente tem que
levar os outros a adorar, cantar ao Senhor um cântico novo do fundo do nosso coração. E o Salmo 97, para finalizar, trata da soberania de Deus. A gente se portar diante de Deus como um ser soberano. Ele fala que a natureza anuncia a glória de Deus, a grandiosidade das montanhas, né? Pra gente que tá aqui em Goiânia, a gente não vê muita montanha, mas quando a gente vê imagens, ou a gente faz uma viagem, a gente vê a montanha, o mar, e ele fala que mesmo essa grandiosidade não é nada perante Deus. E ele termina com um cunho de promessa, né? Promessa de Deus em relação a nós. Aqueles que se alegram com a vinda do rei devem desde agora amar ao Senhor, odiar o mal, regozijar-se e dar graças. Essa é a atitude que a gente tem que ter, a gente que tem fé na volta de Cristo. Desde já a gente tem que ter essas atitudes. Beleza? São salmos muito legais. Leia e continua com a gente. Tchau, tchau. E aí? Já leu a Bíblia hoje?